João acordou com uma estranha sensação de vazio, como se algo importante tivesse sido arrancado de sua mente durante o sono. O quarto estava escuro, exceto pelo brilho suave que escapava pela fresta da janela. Ele se virou na cama, esperando sentir o calor familiar de Carla ao seu lado. Mas o espaço estava vazio. Deve estar na cozinha, pensou, enquanto seus olhos se ajustavam à penumbra. Ainda meio sonolento, João estendeu a mão para a mesinha de cabeceira e encontrou um pedaço de papel. O papel estava dobrado e, ao abri-lo, suas mãos tremeram levemente ao ler as palavras escritas com sua própria caligrafia. Não confie em Carla. Seu coração deu um salto. Ele olhou ao redor esperando que aquilo fosse algum tipo de piada, mas o silêncio da casa pesava sobre ele, como se todas as paredes estivessem observando. Por que ele teria escrito algo assim? João tentou lembrar o que havia feito no dia anterior, mas sua mente parecia em branco como uma página nunca preenchida. Algo estava muito errado. Levantou-se devagar, sentindo o frio do chão sob seus pés. Foi até a cozinha, onde a luz suave de uma lâmpada ainda estava acesa. Carla estava sentada à mesa, seu rosto parcialmente escondido atrás de uma xícara de café. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, oferecendo um sorriso cansado, mas caloroso. Você acordou cedo hoje, comentou ela, sua voz doce e tranquila, o que fez João se sentir ainda mais confuso. Ele hesitou. Eu estava dormindo bem, tive um sonho estranho, disse, testando o terreno. A pergunta parecia inofensiva, mas João não conseguia tirar o bilhete da cabeça. Carla deu de ombros, como se a pergunta não tivesse importância. Você parecia agitado, mas não disse nada. Está tudo bem? João olhou para o rosto de sua esposa, procurando algum sinal de que algo estava errado. Ela parecia sincera. Ele queria confiar nela, sempre confiara. Mas por que ele escreveria algo tão alarmante? Nos dias que se seguiram, João lutava para recuperar qualquer lembrança das últimas 24 horas. Mas tudo parecia se perder no vazio. Havia sempre um espaço em branco, um buraco escuro em sua mente, como se uma parte de sua vida tivesse sido cuidadosamente apagada. A cada manhã ele acordava sentindo que algo estava errado, algo que não conseguia identificar. E sempre havia um bilhete. O bilhete daquele dia estava sobre a mesa de café. Confie apenas no diário. João sentiu um arrepio ao ler. Algo dentro dele dizia que estava à beira de descobrir algo terrível. Desesperado por respostas, ele marcou uma consulta com o Dr. Sérgio, um neurologista renomado. Ao se sentar no consultório frio e impessoal, contou sobre seus lapsos de memória. O médico o ouviu atentamente, seu semblante neutro enquanto fazia anotações. Perda de memória pode ser um sintoma de estresse extremo ou algum tipo de trauma, disse o Dr. Sérgio, cruzando as mãos no colo. Seu cérebro pode estar suprimindo memórias que considera perigosas. Perigosas? Repetiu João, sentindo um calafrio. O que poderia ser tão perigoso que eu esqueceria completamente? O médico sorriu, mas foi um sorriso vazio. Isso é o que vamos descobrir, mas recomendo que comece a anotar tudo em um diário, todos os dias, antes de dormir. Pode ser uma forma de manter o controle sobre o que está acontecendo. João acenou em concordância, embora soubesse que já vinha fazendo isso. Ao voltar para casa naquela noite, começou a escrever no diário, rabiscando freneticamente cada detalhe do dia, sem querer esquecer. No entanto, enquanto escrevia, ouviu passos no corredor. Carla estava dormindo, ou pelo menos deveria estar. Mas os passos continuavam ecoando na casa silenciosa. João fechou o diário rapidamente, seu coração disparado. Algo estava errado, mas ele não sabia o quê. No dia seguinte, João acordou com mais perguntas do que respostas. Encontrou outro bilhete na mesa. Lembre-se de Pedro. O nome soava familiar, mas a memória dele estava turva, como uma fotografia desfocada. Quem era Pedro? João tentou se concentrar na rotina do dia, mas a dúvida corroía sua mente. O nome Pedro ficava rodando em sua cabeça, provocando sensações desconfortáveis. Era como se algo estivesse tentando emergir das sombras de sua memória, mas não conseguia romper a barreira que sua mente havia criado. Carla, por sua vez, parecia estar mais distante a cada dia. Ela evitava responder perguntas sobre o passado, sempre desviando a conversa para tópicos leves ou triviais. Isso só aumentava a desconfiança de João. Decidido a encontrar respostas, ele começou a vasculhar a casa. Foi no sótão,
em uma caixa de fotos antigas, que ele encontrou uma imagem que o fez parar. Era uma fotografia de Carla, mais jovem, ao lado de um homem que ele não reconhecia. Pedro? Pensou. Mas ao mostrar a foto para Carla, sua reação foi desconcertante. Não sei quem é, disse ela, sua voz tremendo levemente. Deve ser alguém do passado, uma lembrança que você esqueceu. A maneira como ela evitava seu olhar fez o coração de João bater mais rápido. Algo estava sendo escondido dele, e ele sabia que Pedro era a chave. A cada dia, as dúvidas sobre sua própria realidade se intensificavam. As lembranças de Pedro começaram a emergir lentamente, como fragmentos de um pesadelo que ele não conseguia evitar. João passou dias tentando conectar as peças, mas era como se sua mente estivesse lutando contra ele, bloqueando as memórias. À noite, os passos voltaram. Desta vez ele os ouviu claramente. João levantou-se da cama, silenciosamente, e seguiu o som até o corredor. No escuro, ele teve a sensação de estar sendo observado, como se uma presença invisível o perseguisse pela casa. O medo crescia dentro dele. Naquela manhã, após uma noite quase sem dormir, ele se lembrou de um detalhe importante. Pedro era um amigo de infância, alguém que havia estado com ele durante os momentos mais importantes de sua vida, até que algo os separou. Mas o que teria acontecido entre eles? Dores de cabeça intensas o assolavam sempre que tentava lembrar mais. Era como se uma barreira dentro de sua mente estivesse protegendo-o de reviver algo terrível. As respostas pareciam estar ao alcance, mas ao mesmo tempo inatingíveis. Você está agindo de forma estranha, disse Carla certa noite, enquanto ele a observava em silêncio. Está começando a me assustar. João não respondeu. Ele sabia que não podia mais confiar nela. Cada pedaço de sua vida estava envolto em uma névoa de incertezas. Sentia-se cercado por sombras, por vozes que sussurravam seu nome, por memórias que não conseguia acessar. E, acima de tudo, por Pedro. Uma noite, João encontrou uma antiga gravação que havia feito com Pedro. O áudio estava velho e chiado, mas a voz de Pedro era clara. O que começou como uma conversa amigável logo se transformou em uma discussão acalorada. O tom de Pedro era cheio de raiva, e João podia ouvir sua própria voz respondendo com igual intensidade. Você destruiu tudo, gritou Pedro na gravação. Eu nunca vou te perdoar por isso. João congelou. Seu coração martelava no peito enquanto ouvia aquelas palavras. O que ele havia feito? O que tinha acontecido entre eles? Cada vez que tentava se lembrar, sua cabeça doía, e uma sensação de pavor o consumia. Naquela noite ele confrontou Carla. Eu lembro de Pedro, disse a voz baixa e carregada de tensão. Eu me lembro da briga. O que aconteceu? Carla respirou fundo, desviando o olhar. Eu estava tentando te proteger, disse ela, sua voz fraca. Você não entenderia. A verdade é pior do que você imagina. João a encarou atônito. Proteger de quê? Ela hesitou, então finalmente respondeu. Do que você fez, João? Você causou a morte de Pedro. E sua mente não aguentou. Você começou a apagar tudo. Eu tentei te ajudar a esquecer, mas não era o suficiente. As palavras ecoaram na mente de João. O choque o atingiu com força total e, de repente, tudo fez sentido. A briga, a culpa, as memórias apagadas. Ele era o responsável, mas por quê? Como isso aconteceu? A verdade esmagadora finalmente veio à tona. Durante a briga, João, em um momento de raiva, empurrou Pedro com tanta força que ele caiu e bateu a cabeça. Pedro morreu, e a culpa foi tão insuportável que a mente de João apagou a memória do evento. A amnésia não era um acidente, era uma defesa desesperada de seu subconsciente. Carla tentou protegê-lo ao longo dos anos, ajudando-o a apagar suas memórias, na esperança de que ele pudesse continuar vivendo sem o fardo da culpa. Mas agora tudo estava claro. João se olhou no espelho, encarando o homem que era e o que tinha feito. Ele sabia que não poderia viver com essa verdade. A dor era insuportável e a culpa o corroía de dentro para fora. Naquela noite, ele tomou uma decisão terrível. Pegou as pílulas que o Dr. Sérgio havia prescrito para ajudá-lo a dormir e as engoliu todas de uma vez. Ele queria apagar tudo novamente, mas desta vez para sempre. Enquanto a escuridão o envolvia, João sentiu um estranho alívio. O ciclo recomeçaria. As memórias desapareceriam mais uma vez e, com elas, sua culpa. Mas no fundo,
Ele sabia que a verdade sempre encontraria uma forma de voltar à superfície, por mais que ele tentasse enterrá-la.